Fala galera, tudo bem? Se você quer saber mais um pouco sobre a diabetes tipo humana, que é aquela tipo de diabetes que todo mundo tem, vem comigo. Você vai gostar bastante desse episódio. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no 8º episódio da segunda temporada do Diabeticast. E muito prazer, meu nome é Rafael Ferreira, sou o diabético que conduz aí esse projeto. E a minha ideia aqui é conectar pessoas. Então sejam muito bem-vindos ao Mundo Diabeticando, onde o Diabeticast faz parte desse mundo. Então no Diabeticando eu trago uma proposta diferente, um local seguro para você diabético poder vir, se misturar, conhecer outros diabéticos, sei lá, contar a sua história, ouvir outras histórias. E talvez a chave da sua porta esteja na mão de outra pessoa. Você já pensou nisso? Pode ser que você esteja procurando, e a sua chave está com outra pessoa. Então aqui trazemos essas possibilidades. É realmente uma nuvem de ideias e a hora que você se conecta, você faz parte desse grande universo. Então, como eu disse, muito prazer. Eu sou o Rafael, um diabético há 27 anos. Um diabético com muito orgulho, porque a diabetes trouxe para mim, certamente, a minha melhor versão. Então, acho que quando eu ia nascer lá, Deus olhou e falou: ih, esse aí vai comer um bolo inteiro. Vai ter que ser diabetes. E aí eu agradeço muito, todos os dias, por ser diabético, por tomar insulina, por fazer ponta de dedo. Hoje eu já me trato com o Libre e com o Miau Miau, se você quiser. A gente tem alguns episódios aí que a gente fala um pouco sobre isso. Inclusive, o último episódio, agora o episódio 7, a gente bateu um papo aí com a Gisele e com o Everton e foi bem bacana. Então, galera, hoje teremos um episódio bem legal, bem legal. É uma pessoa que eu já queria bater um papo há algum tempo. E trouxemos um episódio aí, de certa forma, não exclusivo, né? Porque não é exclusividade, mas como é um bate-papo, digamos assim, com mais conteúdo, não que as outras pessoas não tenham conteúdo, mas vocês vão entender ao longo do bate-papo aqui o porquê que a gente trouxe nesse formato. Inclusive, vou confessar para vocês, a gente não tem um nome pro episódio. A gente vai criar o nome aqui ao longo da nossa conversa para ver o que vai surgir. Então vocês já estão vendo lá o nome lá, mas até agora esse nome não existia. Esse nome foi criado aqui pela gente. Então, só um parênteses aí, teremos um novo encontro dia 16/9. Então, se você não conhece aí o encontro Diabeticando, então é exatamente isso. É um local para a gente sentar lá. Oi, eu sou o Rafael. Você vai falar: oi, eu sou fulano de tal. E a gente vai bater um papo, se conhecer, se conectar. Eu tenho certeza que dali vão surgir conexões, ideias. Enfim, a ideia aqui é fazer com que a gente realmente chegue num novo nível. E hoje, estou muito feliz. Estou aqui com a minha queridíssima, vou apresentá-la não, eu vou falar o nome dela e ela que se apresente, porque é assim que a gente segue por aqui. Chamarei ela de Xantô durante esse episódio todo. O nome dela é Marcele Xantô. Seja muito bem-vinda, vai ser um prazer bater um papo com você hoje à noite. Obrigada, Rafa. Estou muito feliz de estar aqui com você. Também já estava aguardando esse encontro, ansiosíssima. A gente falou faz um tempinho já, então estava ouvindo aí os outros episódios, ansiosa para estar aqui com você e fazer o nosso. Vai ser bem legal, galera. Tenho certeza que a gente vai moer bastante. E assim, antes de começar, eu estava batendo um papo com a Má aqui. Eu até, de certa forma, ela vai contar aí o que ela faz, vocês vão entender. Mas eu falei pra ela, antes de começar, eu faço uma pergunta que não tem nada a ver, né? Porque eu pergunto onde você nasceu e como foi sua infância. E aí ela me deixou animado, porque ela falou: não, tem tudo a ver essa pergunta. Então eu queria que ela nos contasse. Má, conta pra gente. Aliás, Xantô, conta pra gente aonde você nasceu, como que foi sua infância. E se tinha alguma brincadeira ali especial, porque sempre tem uma brincadeira especial que você fazia quando você era pequenininho. Bom, Rafa, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, capital, sempre morei aqui. A minha infância foi uma infância muito feliz, né? Então, quando eu penso na minha infância, eu penso em felicidade e alegria.
Era uma criança alegre, uma criança sempre pronta para ajudar as pessoas, sejam crianças ou adultos. Então, era aquela criança que gostava de brincar no intervalo, ajudar as professoras durante a aula, ser auxiliar, sabe, da professora. Quando fui ficando um pouquinho maiorzinha ainda, criança, já quando tinha representante de sala na turma, fui eleita, porque sempre fui muito comunicativa. Então, essa era eu aí na infância. Eu te falei sobre a questão de que a infância, sim, é muito importante, porque a infância é a nossa essência, né? É quem a gente é de fato. Depois a gente vai ficando grande, a gente vai vestindo aí umas máscaras sociais, umas fantasias, a gente vai criando aí algumas limitações que estão na nossa cabeça, né? Na verdade. Então, a infância é muito importante para a gente decifrar quem somos como essência, né? O que nos move de fato. Então, é igual aquelas bonequinhas, acho que russas, nem sei se são russas, sabe as bonequinhas que colocam uma dentro da outra? Né? O que tá lá dentro, a bonequinha menor, né, é a essência. Depois você vai vestindo as outras, né, com o passar do tempo. Então, acho esse paralelo é muito legal para a gente associar a como a gente vai, né, se defendendo por conta aí da sociedade, né? Do que a sociedade nos pede, do que nossos pais nos pedem, do que a faculdade nos pede, do que a escola, enfim, do que o trabalho nos pede. Só que o que a gente é o que a gente era lá na infância, né? Então, quando você falou o que você gostava de brincar, enfim, cara, eu gostava de conversar. Eu era a pessoa que minha mãe e meu pai tinham que ir pra diretoria porque eu era a pessoa que não parava de falar. E eu falava muito, dentro da sala de aula, fora da sala de aula, eu gostava de conversar. Meu negócio era estar em contato com pessoas. Essa era a minha brincadeira. Caramba! E olha que louco, né? A gente é cerceado disso, né? Não pode conversar, né? Pô, devia perguntar assim, ó, na escola. Quem que não quer aprender nada hoje, que quer só ficar conversando, vai pra lá. E quem quer aprender, vai pra cá. E bora moer isso, né? Exato. E assim, é algo muito até óbvio, né? De você parar pra pensar e falar, caramba, meu, eu também, eu era um cara que tomava muita bronca, viu? Ô, tá na hora de conversar aqui, ó, tem lição da lousa, né? Eu tava lá conversando, queria saber o que tava acontecendo, tipo, a lição ali, eu falava, não quero aprender isso aí, meu, eu quero saber o que aconteceu ontem com um amiguinho, né? É muito legal isso. Não, e é engraçado que eu era aquela aluna super comunicativa, eu não era uma aluna ruim, enfim, mas eu também não era aquela aluna CDF de tirar notas maravilhosas, então era bem mediana. Depois, quando eu fui crescendo, aí a coisa começou a apertar um pouco mais, né? Porque aí você tem que estudar um pouco mais também. Então, é engraçado que as pessoas da minha família, enfim, pais, né? Sempre tem aquele julgamento, né? Sempre tem aquele primo que vai melhor na escola, né? Minha irmã ia super bem. Então, era aquela coisa, poxa, a Marcele, não sei não, hein? Como é que vai ser? Mas, no final das contas, dá tudo certo, sabe, Rafa? Depois que eu me encontrei, né? Porque na escola ali, complicado. Eu olhava para aquilo e falava, gente, mas para que eu vou usar isso daqui? Eu sempre fui uma pessoa que precisei de porquês. Enquanto não fizesse sentido para mim, eu tinha dificuldade de pegar o negócio a sério. E aí, depois que eu realmente pude escolher, aí a coisa fez sentido. Então, fiz 2 faculdades, fiz MBA, e aquela menina que talvez não fosse dar certo, deu certo, tá tudo bem, né? Porque é o que eu digo, o certo é você estar bem com a sua escolha, né? Não tem certo e errado. Exatamente, né? O que é o certo para você? E aí, Má, para fazer essa pergunta, o que é o certo para você, ela engancha com a próxima. E a próxima, assim, eu não gosto de pergunta, porque aqui é um bate-papo, né? Mas isso é uma pergunta. E essa pergunta eu convido você, diabético, que está nos ouvindo agora. Acho que o podcast tem essa mágica. Você pode pausar e refletir. Então agora é a hora de você pausar e refletir. Eu te convido a pausar e refletir. Porque essa é uma pergunta muito importante. Mudou uma chave na minha vida muito grande e fez eu refletir quem eu realmente era. Então, Xantô, conta pra gente. Quem é você sem falar o que você faz? Pegando o gancho um pouquinho aí da minha infância, né? Eu sou uma pessoa que me dou muito. Então, acho que a palavra seria doação. Hoje, eu aprendi a dosar isso um pouco melhor. Antes, eu doava muito e deixava de olhar para mim. E aí, isso faz link até com a diabetes, né?
A diabetes, ela fez com que, sem eu querer, né? Porque acho que ninguém nunca sonhou, né? Ai, nossa, quando eu crescer eu quero ter diabetes, né? Eu acho que isso não é um sonho, né? Mas quando aconteceu, eu comecei a precisar olhar mais para mim, né? Não só me doar para as pessoas, mas me cuidar. Então, a diabetes, ela veio como algo, no primeiro momento, ruim, né? Porque, normalmente, quando você tem um diagnóstico, você não vai olhar e falar, puta, que legal, né? Eu tenho diabetes, tô super feliz. Acho que você passa pelas fases ali do luto, né? De negação, enfim. Uns mais, outros menos. Mas a diabetes fez com que eu me olhasse. Então, eu, sem olhar para o que eu faço, né? Mas tendo a ver com o que eu faço, porque o que eu sou me guiou aí para as minhas escolhas também de carreira e etc. Eu sou doação, né? Eu sou a pessoa que me preocupo bastante com o meu entorno, gosto de estar em contato com pessoas, gosto de ter também a minha liberdade, ter o meu espaço. Então, ao mesmo tempo que eu me dou bastante, eu gosto também de ter o meu cantinho, o meu espaço, né? Então, escutar minha música, poder refletir. Então, sou essa pessoa também que precisa de momentos só, mesmo me doando bastante aí pros outros. Que incrível, né? É muito bom você refletir sobre isso, né? Quem que sou eu sem falar o que eu faço? E recentemente eu fui submetido a eu não lembro, um conteúdo, enfim. E esse conteúdo falava sobre essência, propósito, missão e trabalho. E a gente tem que se ligar um pouco nisso, né? Às vezes a gente tá reclamando ali do nosso trabalho dentro da empresa ali, porque a gente só tá ali fazendo aquilo, mas peraí, você já parou para pensar que você, no seu trabalho, você pode contagiar ali talvez uma pessoa ao seu redor? Uma já é você é uma pessoa. Você contagia mais uma, é 100%. Olha que louco. Você já parte, tipo, não é tipo 1%, não, você já parte, tipo, 100%. E aí, se você contagia duas, é 200%. 200%, porque são duas, você é uma só, já são duas. E aí é muito louco, né? Então a gente tem que entender, às vezes, a nossa essência. Eu também venho de uma essência de ajuda. Eu sou o cara que ajuda, eu sou o cara que pega qualquer pessoa falando, pô, tô com uma ideia, eu falo, daqui essa ideia, vamos botar pra moer, vamos fazer assim. Eu consigo enxergar as possibilidades dentro da ideia. Talvez eu não seja tão bom em ter ideias, mas eu sou incrível em pegar as ideias e fazer elas acontecerem. As minhas e principalmente as das outras pessoas também. E aí a gente entra, né, na questão da essência, do propósito, como que eu vou fazer com que minha essência... Qual que é o propósito? Qual é o meu propósito? O meu propósito hoje é ajudar diabéticos. Eu tenho uma consultoria, então eu ajudo pessoas a serem organizadas. Esse é o meu propósito, para poder fazer com que minha essência faça sentido. Mas aí eu tenho algumas missões através disso, né? E aí eu tenho uma missão aqui com a diabetes, eu tenho uma missão com o organizado e produtivo, eu tenho uma missão na minha empresa, onde eu gerencio operações de ciclos elétricos. E dentro dessas missões aí eu tenho trabalhos. Então são coisas muito pequenininhas. Então às vezes na minha função ali de coordenar os caras, que é só um trabalho, eu falo, como que eu vou colocar minha essência em jogo? De uma forma incrível, né? Eu contagio o cara que tá do meu lado, mostro pra ele que ele realmente pode. E mostro ali pro outro, e aí isso vira uma bola de neve. Então, talvez se você tá um pouco desanimado no seu trabalho, será que o problema é o seu trabalho realmente? Será que não é a sua visão que tá te limitando? Então, acredite e comece a fazer. Eu acho que a energia e movimento permanece em movimento. Então, me perdoe até fazer esse adendo aí dentro do seu... Que é você sem falar o que você faz. Mas faz sentido, né? Você sabe, acho que a gente nunca falou sobre o que eu faço, né, Rafa? Assim, eu acho que eu te falei que eu sou formada em psicologia, enfim, mas a minha área é recursos humanos. Então a gente está falando de algo que faz muito sentido para mim, para o que eu faço, e eu encontrei na minha atuação profissional uma realização por conta da minha essência, né? A minha essência é de ajudar, a minha essência é de ouvir, a minha essência é ter empatia, ter escuta empática, né? Porque uma coisa é você escutar, outra coisa é você ser empático, outra coisa é você ter uma escuta empática, né? Então, hoje, o que eu faço, né? Saindo do que eu sou, porque tem relação, eu sou gerente de recursos humanos e de comunicação numa empresa do segmento financeiro. Já fui, no passado, headhunter da área de tecnologia da informação. Então, trabalhava fortemente com entrevistas, enfim, ajudando as pessoas a encontrarem
é exatamente isso que você acabou de falar, né? Um lugar onde a essência delas fizesse sentido, para que elas tivessem um propósito, para que elas pudessem acordar felizes todos os dias, né? Indo trabalhar onde elas estavam, né? Então, eu brincava que meu trabalho durante muitos anos foi fazer casamentos, né? Atender empresas, entendendo qual o clima, o que elas tinham para oferecer e achando candidatos para fazer esse casamento. Hoje eu trabalho em RH interno, então antes o meu cliente, né, que eu tinha, eram vários clientes, várias empresas. Agora eu trabalho no RH interno, então eu trabalho para minha empresa, né? Então eu acho candidatos para ela, eu trabalho com todos os subsistemas de RH, então eu desenvolvo pessoas, eu ajudo pessoas a se encontrarem. Então, o que mais vale a pena, eu sempre falo isso para todos os gestores, para todos os analistas, todos os funcionários assim que eu tenho contato, é assim, eu tô aqui para te ajudar a se desenvolver. Não importa se você... Óbvio, eu quero que a pessoa fique na empresa, quero que ela fique por muitos anos, né? Porque se ela tá ali é porque a gente entendeu que fazia sentido. Mas eu desenvolvo a pessoa independente dela ficar ou não. Eu desenvolvo a pessoa para que ela seja uma pessoa melhor. Seja lá na empresa, seja em outra oportunidade, seja mudando algo ali que vai impactar na vida dela pessoal, não importa, não é só pro trabalho, né? Hoje em dia a gente falar de trabalho é tão relativo, né? Antes, se a gente for pegar historicamente, trabalho era uma coisa tão tradicional, né? Trabalho é uma coisa, vida pessoal é outra. Hoje em dia, né? O mundo mudou. Hoje em dia não dá para você, ou dificilmente, não dá, eu acho que é uma palavra até pesada, né? Ou não. Mas dificilmente você consegue separar, né? O trabalho da vida pessoal. Então, hoje, lá no meu trabalho, todo mundo sabe que eu tenho diabetes, eu aplico insulina na tarde de todo mundo. Se eu passar mal, as pessoas sabem o que elas têm que fazer, sabe? Não é aquela coisa mais de, ai, nossa, eu tenho diabetes, é um tabu, em casa eu posso ter, mas no trabalho deixo esconder das pessoas. Então, usando um exemplo aqui da própria diabetes, né? Então, acho que a gente tem que encontrar lugares onde a gente possa ser quem de fato a gente é. Porque isso traz satisfação, né? Você viver num perfil adaptado não é legal. Sim. Acaba se tornando frustrante, né? E a escutativa é bem importante, né? Você ter a escuta e prestar atenção no que a pessoa tá falando, vivenciar aquilo lá. Porque às vezes a gente tá escutando e pensando no como que a gente se enquadra ali. Mas não é a gente, é a pessoa que tá falando, pô. A gente tem esse defeito. É humano. É E você humano. falou... Sim, e você falou uma coisa que me pegou legal agora, que essa semana agora eu sigo um cara chamado Murilo Gun. Ele é um cara criativo, que tem algumas ideias disruptivas, e ele falou exatamente sobre isso. A humanidade se separou, né? Primeiro a gente se separou da natureza. Então, é o ser humano, a natureza e os animais. Não era tudo junto, mas agora não é mais, agora separou. E aí a gente se separou como espécie. Tipo, eu sou eu e a Marcela é a Marcela. A gente não é mais o mesmo. E agora a gente está começando a entrar para dentro da gente mesmo e se separar dentro da gente mesmo. Então, a gente é um no trabalho e um em casa. E um com um cliente e um com o outro. A gente é um com o diretor da empresa e é um com o colaborador. E cara, cada vez a gente está colocando... A gente está se dividindo em tantas pessoas que para a gente conseguir trilhar o nosso caminho, são tantas variáveis que a gente não consegue sincronizar elas para que elas canalizem a energia para ir para o local certo. E quando você fala que treina pessoas para serem pessoas, vem bem de encontro com essa empresa que eu trabalho hoje, onde me chamaram e falaram, Rafael, pouco me importa se você sabe ou não o trabalho. Eu não estou procurando um especialista, eu estou procurando um cara de caráter e um cara que esteja afim de fazer a coisa acontecer. Bora? Bora! E hoje eu gerencio uma equipe de 35 pessoas. E eu não fazia isso há 3 anos atrás. Não, trabalhava sozinho, para uma empresa sozinho, viajava o Brasil inteiro sozinho. E hoje eu gerencio uma equipe de 35 caras. E sabe, pessoas que gostam da minha liderança. Então, é realmente isso, é treinar pessoas, treinar caráter, que aí eu acho que todo o resto é somado, né? É somado, habilidades a gente se desenvolve. Então... Eu concordo muito com isso, Rafa. Eu acho que, principalmente para vagas técnicas, né, a tendência é que as pessoas elas procurem certificação, conhecimento, experiência, quando muitas vezes, se você pegar um bom perfil, um bom potencial, uma pessoa que tá afim, ela vai se desenvolver tão rápido e aí ela vai chegar naquela outra que tinha, né, a capacidade técnica, só que o que vai diferenciar uma da outra
é realmente a parte comportamental, né? Então, cada vez mais eu reforço isso lá no meu trabalho e com as pessoas mesmo que eu conheço, de que o comportamental, né, o que a pessoa a essência dela, a disposição que ela demonstra, a vontade que ela tem, muitas vezes é maior do que o conhecimento técnico. Óbvio, há exceções, né? Às vezes você tem ali um problema pontual que você tem que resolver, né? Claro. Sei lá, o sistema saiu do ar, né? Não dá tempo de pegar uma pessoa potencial, né? Então, acho que tudo dadas as devidas proporções, mas com certeza, acho que isso que você falou faz todo sentido. E vem bem de encontro com a diabetes, né? Porque se você hoje tá num trabalho que, pô, você tá estressado, não tá bem, não tá se sentindo à vontade, não tá confortável, aí isso sobe a sua diabetes consequentemente mexe com o seu psique ali, com a condição cerebral que você tá ali no momento, e aí você não age bem e vira uma bola de neve muito louca. Então, sei lá, é meio clichê isso, mas procure ser feliz, né? Procura viver num ambiente que te faça bem, né? Acho que é isso. Não é clichê, e acho que, se você me permitir, até queria comentar que eu durante muitos anos, eu estava nesse movimento forte de, acho que carreira, né? De querer crescer, aquela coisa da independência, né? De, quero sair da casa dos meus pais, eu quero ter um salário melhor. Acho que não vamos ser hipócritas, todo mundo, né? Quer ganhar mais, quer realizar os sonhos, quer viajar, enfim, quer fazer várias coisas, né? E eu foquei muito na questão da minha carreira durante muito tempo. A questão da minha carreira e de foco na carreira também tinha muito a ver com essa coisa de eu me dou para as pessoas. Eu encontro um trabalho também que é doação, né? Porque eu ajudava pessoas resumidamente, né? Minha sobrinha falava, minha filhada falava, a Didi, né? A minha Didi, ela ajuda as pessoas a arrumarem emprego. Ela falava isso, meu trabalho era isso. Então, assim, se por uma criança é isso, é porque basicamente era isso que eu fazia mesmo, né? Então, eu ajudava o outro, não olhava para mim, focava no trabalho, e aí, durante muitos anos, eu focava, trabalhava das 8 da manhã até, enfim, sem hora para sair, mais de 12 horas por dia, e minha diabetes sempre ali de escanteio, né? Não é que eu também não cuidava, mas assim, não como hoje, não com a consciência que eu tenho hoje. E o que acontecia? Eu tive algumas internações por cetoacidose, e essas internações eram como se fosse Marcele, você precisa olhar para você. Então, eram momentos assim onde eu estava num nível de estresse, num nível de dificuldade ali com o trabalho, etc. Sabe aquela coisa de você achar que sem você a coisa não vai acontecer? E aí você se doa, faz tal. Aí você vai pra UTI do hospital, né, por 10 dias, e aí você para e fala assim, ó lá, agora eu tenho 10 dias para olhar para mim, né? Porque o que eu vou fazer aqui? Né? A empresa tá rodando, tá tudo acontecendo, e eu tô aqui olhando para mim. Por quê? Eu não acredito em coincidência também, como você também falou, Rafa. Então, eu não acho que essas internações foram coincidências. Foram realmente sinais, né, do universo, enfim, não sei em que cada um acredita, né? Pode ser Deus, pode ser Allah, pode ser, enfim, né? Não importa. Mas uma mensagem ali dizendo, Marcele, olha para você, respira. Não é assim, né? Se você for desse jeito, não vai dar certo. Então, eu passei por isso algumas vezes até realmente olhar e falar, preciso mudar de vida. Sabe como que eu chamo isso? Desculpa, tá? É bem zoado, mas sabe como que eu chamo? Pescotapa da vida. Sabe aquele pescotapa? A vida dá uns pescotapa na gente, né? Falou, meu, não vai... Tá, vai lá, velho. Aí você toma um pescotapinha, né? Não tem jeito. E antigamente não, há pouquíssimo tempo atrás, era bem louco alguém falar, meu Deus, eu tenho 10 projetos, tenho 10 negócios. Você falava, caramba, esse cara é fera, bicho. Hoje em dia não. Hoje em dia o cara que fala, eu tenho um negocinho só, trabalho pouquinho, fico de boa. É esse cara que você fala, meu Deus, esse cara é um gênio, como que ele faz isso, né? E a real, a gente tá, eu não sei se a humanidade chegou no pico e tá voltando, falou, opa, deu errado, volta. E tá voltando. Eu não sei qual que é a ideia. Eu costumo falar que a nossa vida, logo no começo, é um estilingue. Então a vida puxa a gente e solta. E a gente vai embora. E aí, em algum momento, a gente vai cair. E aí a gente cai e tem que voltar de novo pro estilingue. Então eu acho que até o momento da gente cair é esse ápice da vida. Depois a gente se entende que, opa, agora eu já presenciei o que eu tinha que presenciar, agora eu vou voltar ajustando. Então é mais ou menos isso. E você diabético aí que tá nos ouvindo... É isso, galera. Aí, ó, tá vendo? É só mudar.
independente de quantos pescotapas você tomou na vida, a vida tá te dando pescotapa porque ela quer a sua melhora. O caminho é esse. O caminho não é felicidade, porque não faz sentido você ser feliz o tempo todo. Né? Não faz sentido, tá? Não é a vida. Imagina todo mundo feliz aí, isso não vai existir, isso é utopia, isso não acontece. Então a gente tem que... Rafa, só um parênteses, a gente não tá aqui de férias. Então essa coisa de felicidade constante, cara, a gente não tá aqui de férias. Anotem isso, a gente não tá aqui de férias. Então a gente tá aqui realmente para ter momentos felizes, sim, mas também para ter pescotapa, igual você falou, para passar por dificuldade, para ter momentos ótimos e não tão bons. Faz parte, essa é a vida. Faz parte. E tudo pode ser bom, né? Até o ruim pode ser bom. Muito louco, né? A gente coloca ruim e bom e, tipo, já coloca uma barreira no meio deles. Não, vamos tirar essa barreira e colocar o ruim e o bom juntos. Olha que legal, ruim e bom pode ser juntos, né? Mas é igual com a diabetes, que eu comentei logo no início, quando a gente começou a falar. A diabetes, assim, ninguém, eu imagino, que fala, eu quero ter diabetes. Você tem um momento difícil de aceitação, uns mais, outros menos. Mas o grande ponto e a grande palavra para mim em relação ao diagnóstico, né, a aceitação, é ressignificação. Para mim é isso. Quando você consegue ressignificar o teu diagnóstico, né, a tua diabetes, teu diabetes, você consegue transformar algo que inicialmente não era bom em algo bom, que é o que você falou. Coloca junto. Diabetes você vai ter dias ruins, dias bons, dias ruins, dias bons, e tudo bem, faz parte. Agora, a partir do momento que você olha para aquilo, para de querer achar uma justificativa, porque a tendência é por que eu fui escolhido, né? Por que muita gente, principalmente tipo 1, né? Não tem ninguém na família, tá? Então a tendência do ser humano é se questionar. Por que eu? Né? Por que isso aconteceu comigo? A partir do momento que você para de questionar o porquê, começa a olhar pra frente, sai da posição de vítima. Sai da posição de vítima, porque vitimismo é algo que não te movimenta, né? Então, assim, você saindo da posição de vítima, olhando metade do copo cheio e falando, cara, o que tem de bom nisso daqui? No meu exemplo aqui, eu olhava muito para os outros, eu ajudava muito os outros, eu me doava muito. O diabetes fez com que eu me olhasse mais, né? Então, essas idas para UTI que eu comentei, esses pescotapas aí, fizeram com que eu olhasse e falasse, Marcele, você já tem uma diabetes, que mais? Você quer ter mais o quê para começar a olhar para você? Sabe assim? Então, aí eu falei, cara, não, para tudo, eu tenho que realmente ressignificar. O meu diagnóstico, na minha ressignificação, ele veio para que eu me olhasse mais, para que eu realmente me escutasse mais. Então, assim que eu recebi o diagnóstico, eu fui fazer terapia. Eu fui tentar entender, o que tem do emocional, porque eu cheguei aí falando um pouco do meu diagnóstico, que não sei se era falta ou não, mas como eu descobri, se você me permitir, já vou falar. Por favor, vamos seguir, aqui é orgânico. Temos 2 pessoas falando aqui hoje, né? Então, tinha que ter um juiz, né? Pessoal, se tivermos 3 horas de podcast, a culpa é nossa. A gente assume. Nossa. A gente totalmente nossa. Quando eu recebi o diagnóstico, a médica, ninguém na minha família tem, então eu sou um exemplo clássico, né, do tipo 1 que nunca tinha ouvido falar basicamente de diabetes. Diabetes é um negócio lá com açúcar. Pronto, eu sabia isso. Quando eu recebi o diagnóstico, foi fazer exame de rotina. Então foi menos traumático do que muitos outros diabéticos aí que eu conheço. Então eu sempre fiz acompanhamento com endócrino para acompanhar crescimento, enfim. Fui fazer uma consulta de rotina e deu uma pequena alteração ali na minha glicemia em jejum. Você tinha quantos anos, Omar? 17. E aquele momento maravilhoso, onde você tá terminando o colegial, aí tá todo mundo querendo, sabe? Começar em festa, balada, e aí a formatura, e vamos ver o que vai fazer de faculdade. Sabe aquele momento cheio de dúvidas? Foi nesse momento, assim. Mas ok, né? Eu brinco, desgraça pouca bobagem, né? Então tem que vir num momento também, né, bagunçado da vida. E aí, quando eu fiz esse exame, deu uma pequena alteração. Eu lembro que na época o valor de referência era, hoje até 100, né? 99, enfim. Antes era até 110. Então deu 114 a minha glicemia em jejum. Aí a médica falou assim, não, vamos fazer uma curva glicêmica. Eu falei, gente, que raio que é isso? Nem sabia. E naquela época não tinha esse acesso que a gente tem hoje, sabe? De internet, de pesquisa, enfim.
eu até era interessada, mas também não tanto quanto sou hoje, tá? A diabetes também trouxe essa vantagem de me deixar mais ligada aí com tecnologia e tudo mais. E aí eu fiz o exame, deu valores assim bem alterados, tipo 300 e pouco, 400, né, na curva glicêmica. E aí eu não sabia nem o que significava aquilo. Eu falei, gente, parece que não tá legal, esse número tá muito alto, né, tô achando esquisito. E, enfim, aí a médica chamou falou, olha, a minha mãe mandou por fax, tá, por fax, você imagina. O resultado para a médica, né? Porque nem e-mail minha mãe mexia naquela época, mas tinha um fax em casa. Para quem não sabe, né? Para os diabéticos aí que estão escutando, que nasceram sei lá quando, né? Fax era um aparelho que você passava o papel e chegava lá do outro lado, né? Era um negócio tipo um telefone que passava a informação. Enfim, eu não sei nem explicar isso. Mas aí a médica recebeu o exame e falou assim, não, vamos marcar então para segunda-feira e a Marcele não pode vir sozinha, vai ter que vir o pai e a mãe. Eu falei, pronto. Pai e a mãe junto, a notícia não é boa, né? Porque eu era menor de idade, enfim. Cheguei lá, sentamos, meu pai e minha mãe. Ela falou, olha, eu lembro as palavras dela. O exame da Marcele é um exame muito alterado. Falei, pronto, né? Já regalei o olho, né? Ai, meu Deus. Ela está com pré-diabetes. Não, e a médica, assim, com um tato maravilhoso, né? Só que não. Ela já, tipo, vomitou, né? Ela está com pré-diabetes. Então, assim, a tendência é que ela fique insulina dependente pro resto da vida. Então, assim, há estudos que dizem que usar insulina pode postergar. Então, assim, o ideal seria ela começar a usar. A minha mãe começou a chorar. Ela ficou em prantos, assim. E eu sentada na maca, meus pais na cadeira, né? Eu só conseguia pensar em acalmar minha mãe. Eu não conseguia pensar em mais nada. Eu falei, não, mãe, vai dar tudo certo. Não tem problema com a agulha. Fica tranquila, aplica insulina e tal. Vai dar tudo certo. Mas foi engraçado que nesse momento ali, a médica, ela não teve tato nenhum, só que uma coisa que ela falou ali que foi muito bacana, e por isso que eu comecei a contar isso, é que ela virou e falou assim, olha, a diabetes, a juvenil, enfim, ela usou esse termo, ela tem questões emocionais. Não tem ninguém na família, existem questões genéticas, mas existem questões emocionais relacionadas. Quando ela falou aquilo, eu falei, bom, beleza, então já que eu tô com esse negócio aí, vou atrás. Aí eu comecei a fazer terapia. Então foi o meu primeiro contato com terapia. Então, assim, a médica não foi muito feliz em como dar o diagnóstico, na minha opinião, mas ela trouxe ali uma fala que fez muito sentido e faz até hoje. Então eu faço terapia desde que eu recebi o meu diagnóstico. Eu recebi o diagnóstico em agosto de 2005. Em 2006 eu comecei a fazer terapia. Levei um tempinho ali, mas já procurando terapeuta e tal, e foi a melhor coisa que eu fiz. Então, você diabético que está nos escutando, que nunca buscou uma ajuda terapêutica, que tem preconceito, e tudo bem ter preconceito, né? Não tem problema nenhum em ter. Preconceito muitas vezes a gente tem com coisas que a gente não conhece. Então, pelo menos tenta se abrir, vai ler um pouquinho mais. Se quiser tirar alguma dúvida, estou à disposição também. Enfim, pode me procurar, a gente conversa, bate um papo. Mas isso mudou muito a minha vida, não só o diabetes, né? Mas a minha vida, e até hoje eu falo que faz parte do meu tratamento, né? A terapia faz parte do meu tratamento. Poxa, que legal. Eu ia jogar isso pro final, já tinha até anotado aqui como curiosidade, mas eu vou colocar agora, porque é bem importante. Eu não me recordo quem, mas uma das pessoas que eu bati um papo aqui também falou sobre terapia. E terapia é algo novo, né? Assim, difundido novo, pelo menos para mim, pro meu círculo, assim, eu percebo que é algo que tá vindo à tona recentemente. Tá vindo à tona de uma forma leve, né? Porque para mim, até vou te confessar isso, é até bom, né? Porque a gente consegue conversar de uma forma mais íntegra. É que para mim, terapia era como fazer uma sessão com um psicólogo, com um psiquiatra, sabe? Me dá a sensação de tipo, eu não tô louco. Por que eu vou sair conversando com os outros? Então, assim, de forma resumida, claro, até para que desperte interesse para as pessoas, o que é fazer terapia? Como que é? Eu vou chegar lá e vou deitar no divã? Como que funciona? Assim, na real. Porque hoje, por exemplo, eu sei que hoje em dia tem um aplicativo chamado ZenTalk, que ele oferece a primeira terapia por R$1. É R$1, gente. Vocês vão pagar R$1, vão sentar de frente a um terapeuta e vão conseguir bater um papo com ele. Então, conta pra gente, como que é, assim, fazer terapia? Qual que é essa parada aí? A minha formação é em psicologia. Eu não tirei o meu CRP, então eu nunca cliniquei.
Eu vou falar da minha experiência como uma pessoa bacharelada, né, em psicologia e como também uma pessoa que faz terapia desde 2006, tá? Só para deixar isso já aqui na introdução. Mas basicamente, acho que quando você falou que é algo novo, eu concordo com você que é algo novo da forma por conta do crescimento, né? Eu acho que é algo novo porque as pessoas elas, estão tendo menos preconceito. E como eu falei, tudo bem ter preconceito. Preconceito é porque a gente não conhece. Então, acho que a questão da terapia está sendo mais difundida. Agora, então, nesse momento de pandemia, é absurdo, né? O quanto as empresas, as pessoas, as plataformas, hoje em dia dá para você fazer terapia online, então tá algo muito mais difundido, né? Ficar em casa 24 horas mexeu também muito com as pessoas, né? Então as pessoas também que eventualmente antes não se abriam para isso, agora estão se abrindo mais, né? Então acho que essa questão do novo tem a ver com esse movimento também de difundir, né, o que é terapia, de deixar de ser uma coisa de louco, né? Nossa, quem faz tem algum problema, né? E não necessariamente tem um problema, né? A pessoa que não faz terapia não tem problema, né? Vamos fazer um paralelo, né? Acho que todo mundo tem problema, né? Igual a gente falou, ninguém tá aqui de férias, né? Todo mundo tem dias ruins, dias bons, problemas, coisas bacanas. Então, assim, não é porque faz terapia que é louco, não é porque faz terapia que tem um problema. Na verdade, a terapia, né, respondendo aí a tua pergunta, é um espaço para que você, através da ajuda, né, de um profissional, seja ele um psicólogo ou um psicanalista, enfim, porque tem pessoas que têm a formação em psicanálise, por exemplo, mas não têm a formação em psicologia. Então, qualquer pessoa formada em uma outra faculdade pode fazer a formação em psicanálise, por exemplo. Então, a terapia ela tem várias abordagens, né? Ela tem a psicanálise, por exemplo, ela tem a gestalt terapia, ela tem a terapia cognitivo-comportamental. Então, dentro da psicologia existem várias abordagens, né? Várias vertentes. Então, independente da vertente, quando você falou do divã, é algo muito, muito característico, né? Eu vou lá, sento no divã. Aí a gente tá falando de psicanálise bastante clássica. Mas existem outras abordagens, como a que eu faço, que é a gestalt terapia, que eu digo que é uma abordagem que te abraça mais, né? Mais aberta, enfim. Mas não tem abordagem ruim e boa, tem abordagem igual ao tratamento de diabetes, né? O melhor tratamento é aquele que você faz e que você consegue se encontrar. Então, a terapia é a mesma coisa, né? Às vezes você vai numa terapeuta, tem muita gente que vai e acaba pegando um trauma ali de, não foi legal. Procura outra abordagem, às vezes você não se encontrou naquela abordagem. Mas é um espaço onde você, através da ajuda de um profissional, né? Vai se ouvir, vai tentar se entender, e aí não é o terapeuta que vai te entender, não é o terapeuta que vai te ajudar, você vai se ajudar através, né, de ferramentas, né, através de uma ajuda ali do terapeuta, mas se você não quer se ajudar, esquece. Então o primeiro passo é você querer. Ali você vai se ouvir, ali você vai ter um tempo para você. Então, normalmente, sessões, elas vão durar aí, né, 40 minutos, 50, uma hora, depende de cada abordagem, da necessidade, mas é um momento teu. Então, o que eu sempre digo quando as pessoas falam, mas e aí, né, como é que é? Cara, é um espaço seu, é um espaço onde você vai definir como é que vai ser, né? Não é o terapeuta que vai determinar isso, né? Então, é um espaço para que você leve o que você quiser levar. Se você quiser chegar lá e ficar mudo o tempo inteiro, você vai ficar. Por quê? Porque eu tô afim de ficar mudo hoje, a sessão inteira. Não tem problema. Hoje eu tô aqui, eu quero chorar. É um espaço para você chorar. Hoje eu tô aqui, eu quero falar sobre o que aconteceu lá no meu trabalho. Nossa, eu fiquei chateada. Fala! Tô aqui para contar uma alegria. Conta! Mas o grande ponto é que, assim, o que eu sempre falo para as pessoas que às vezes trazem aquele contraponto de cara, mas se for para ficar conversando, eu converso com um amigo. Falo, será? Será que é a mesma coisa? Porque é um espaço não para o teu amigo. O teu amigo ele tem a abertura para te julgar. O teu amigo ele tem a abertura para dar a opinião dele. O terapeuta ele não tá ali para te julgar. Ele não tá ali para dar a opinião dele, né? Então existem diferenças muito grandes entre um bate-papo num bar, né? Que às vezes as pessoas confundem. Se eu converso com uma amiga é a mesma coisa. Não, não é. É um espaço onde você vai ter total abertura para ser quem você é, para colocar as tuas angústias, as tuas alegrias, para resgatar momentos que provavelmente você não resgataria, né, em outras situações,
para você trazer coisas do teu inconsciente para o consciente, para você se conhecer melhor. Então, é um momento seu, é um espaço seu. Então, acho que, resumindo terapia é isso. Pô, que legal, meu. Na minha cabeça, assim, veio uma imagem. No começo eu comentei, né, que às vezes a chave para a porta que você está tentando abrir não tá com você. Eu imaginei você chegando no terapeuta, ele sacando num molhão de chave assim, falando: e aí, bora testar uma por uma? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Perfeito, Rafa. É exatamente isso. É exatamente isso. Só que a vontade de achar a chave ali no meio das tantas chaves... É sua. Não é do terapeuta, é da pessoa. É da pessoa. É da pessoa. Então, eu digo que é um ato de coragem, na verdade, né? É um ato de coragem você olhar e falar, cara, eu vou me encarar. Eu topo me encarar. Eu vou lá. Eu vou lá pegar todos os meus defeitos, todas as minhas dificuldades, todas as minhas alegrias. Não é só coisa ruim, não, tá? E trabalhar em cima disso. Sabe aquela ferida que tá doendo? O que você faz normalmente? Você passa ali um remedinho ou você ignora? Ah, não, nem vou no médico. Não. A terapia é um ato de coragem até para que você pegue aquela ferida e cutuque ela, sabe? Cutuque, até gastar e falar, não, agora sarou. Então você cutuca primeiro, vai doer, e depois você vai entender por que dói, o que você tem que fazer para não doer, o que aliás você tem que fazer para não machucar de novo, para não ter de novo aquele machucado. Então você vai entrar em contato com coisas que, assim, só passando o remedinho, que você faria lá na tua casa, você não ia entrar em contato. Então é algo muito profundo, é um ato de coragem e não é fácil, tá? Entrar em processo terapêutico não é fácil. Tem muita gente que vai para terapia durante um bom tempo, ou enfim, anos até, e não entra em processo terapêutico, porque tem dificuldade. Não é uma coisa tão simples assim. Precisa ter uma disposição e precisa ter também um trabalho mesmo, sabe? Não é só a disposição. Quantas coisas a gente não tem disposição de mudar e a gente tem dificuldade? Pensa no teu dia a dia, esquece terapia. Puta, eu quero. Só que quando você vê, você já tá focando em outra coisa. Sabe aquele quero, mas que no fundo você tem dificuldade de encarar? Então a terapia é isso, é você olhar e falar assim, não, tô aqui, vou encarar esse negócio, entendeu? Então é buscar realmente a chavinha ali no meio de tantas. Tem hora que vai doer a mão, que você vai enfiar a chavinha, não vai entrar, tem que fazer força, você vai ficar frustrado. Então é isso, é encarar tudo isso aí. Pô, que legal, né? Realmente, a hora que a gente fica de frente pra gente mesmo, né? Você até fez isso na forma de desafio e eu confesso, me senti inibido, porque talvez tenha algumas coisas aqui que eu não quero mexer, sabe? Realmente, né? É uma falta de, não de coragem, talvez, de incentivo, de entendimento, talvez de coragem para poder ir lá e fuçar e colocar isso para moer, porque vai precisar despojar energia, né? E o nosso cérebro humano, ele é muito louco, ele defende a gente, né? Ele não quer que a gente faça isso. Fala, não, fica na cama. Vai cutucar a ferida, meu irmão, você é louco, velho? Fica na caminha, deita, mais gostoso. E ele tá certo, porque ele foi programado para fazer isso, né? A gente programou o cérebro para fazer isso. Então, sair da zona de conforto é desconfortável. É desconfortável, né? E assim, não necessariamente você tem que ir para trabalhar um assunto específico. Você pode ir só para falar assim, cara, eu quero ver como é que é esse desconforto aí, vou aos poucos. E a grande diferença entre você ter uma conversa com um profissional, né, e ter uma conversa de bar, é exatamente isso. O profissional, ele consegue perceber que aquele ponto ali ainda não é a hora de ser trabalhado, né? Então, ele não vai te pressionar a trabalhar algo que ele percebe que você ainda não está preparado. Ele vai esperar o teu tempo, ele vai aos poucos te ajudando nesse processo. Se você vai para um bar bater um papo com um amigo, e aí não é porque ele te quer mal, né? Não é porque ele vai falar, Rafa, eu te quero mal, tá? Então deixa eu cutucar aqui essa sua ferida, já que você falou. Então conta um pouco mais desse assunto aí, me fala, aí você foge, aí a pessoa cutuca de novo, enfim, aí ela dá a opinião dela, ela te critica, aí você fica pior ainda por aquilo, enfim. Então, dentro do ambiente ali terapêutico, isso não vai acontecer, né? Dentro do ambiente terapêutico, você vai no seu tempo. Não é no tempo do terapeuta, não é igual quando você ir pro bar com seu amigo, que é no tempo do teu amigo. Ele vai colocar lá a opinião dele, vai cutucar, e às vezes você sai até pior da conversa, né? E não é por mal, não é que a pessoa fez por mal. Então é muito legal você poder ir no teu tempo,
e poder ter um ambiente ali seguro, como você falou aqui, né, começando. Que é, né, esse podcast? É um ambiente seguro para você diabético contar e etc. A terapia tem que ser isso, é um ambiente seguro para você se colocar. Exatamente, né? Acho que o mais importante hoje em dia é a gente ficar vulnerável. A gente acaba não ficando vulnerável, né? A gente acha que tem que ser o super-herói e não precisa, né? Não sei da onde que a gente tirou isso, né? Às vezes é bom chorar, é bom ficar vulnerável, é bom, faz parte, é realmente bom. É bom, às vezes tem que doer, né? A dor é bom também, volto a falar, porque dor e ruim? Coloca a dor no lugar do bom e mistura os dois ali que você consegue ter um processo um pouco melhor, né? E aí, a hora que você tem uma aceitação melhor, o resultado é melhor. Ponto. Você se importa com o processo. Mas, pra gente poder seguir, conta pra gente. E assim, pra gente poder até entrar, de certa forma, no tema. Assim, esse é o primeiro que a gente deixou o tema um pouco aberto. E eu gostei muito porque o tema entrou dentro do podcast. Então a gente já tá falando aqui sobre o nosso tema. E eu acho que o nosso tema aqui, ele tá permeando, ele tá quase se formando aqui na minha cabeça aqui, tá numa questão mais de... Eu tô quase chamando assim de diabetes humana. Não sei porquê, mas é o que tá me remetendo, sabe? Algo bem humano, né? Eu acho que humano tem que ser humano ali, então eu acho que talvez seja algo relacionado com isso. Então, conta pra gente, assim, na sua linha do tempo. E galera, lembrando muito bem, aqui nesse tópico que a gente vai entrar aqui, a gente não quer incentivar você a fazer um tratamento que eu, ou que ela faz, ou que qualquer pessoa faz. Não, pelo contrário. A gente quer incentivar você a procurar o seu tratamento. Porque, escuta aí, ó, a gente tá no oitavo episódio agora. A gente já gravou 7 episódios. Pô, já teve no mínimo 12 pessoas que participaram. Escuta os outros. Acha alguém que se trata igual. Não existe. Então o seu tratamento não tem que ser igual ao meu, não tem que ser igual, né, ao da Chantou, não tem que ser igual a de ninguém. Ele pode ser igual, mas ele não tem que ser igual. E a dica é: existe um tratamento bom para você. Talvez você tá lá naquele molho de chave lá tentando ainda não achou. Talvez o seu médico não tenha a chave. Ele tem lá as 10 chaves lá, mas não é aquela chave que gira. Sabe aquela chave que gira e dá uma forçadinha? Ela gira, mas você fala, meu, qualquer hora essa merda vai quebrar na fechadura? É tipo isso. Se você tá sentindo que o seu tratamento qualquer hora vai quebrar na fechadura, troca de médico. Que aí talvez ele saca de um molho novo de chaves. Foi o que aconteceu comigo. Troquei pra uma médica, ela me sacou do molho novo de chaves, e assim, baseado na minha experiência, eu sou diabético há 27 anos, já tenho experiência, uma médica também experiente, aí batendo um papo com ela, ela falou, Rafael, eu acho que essa aqui é a sua chave, ó. E aí a chave encaixou, girou a porta, e assim, ela já falou, a gente já tá preparando uma versão melhor dessa chave. Vamos colocar uma fechadura digital aí. Mas a real é essa, né? Eu tô tentando sempre aprimorar e trazer melhor. Então, conta pra gente o que você já fez como tratamento, né? Desde quando você descobriu aí, geralmente a gente começa com NPH, né? Não tem jeito. E hoje em dia a gente sempre chega em algumas maluquices. Algumas pessoas permanecem com NPH e se dão... Pô, minha mãe é diabética desde os 30 anos, tá com 62, é NPH irregular. E tá lá, meu, assim, com a diabetes da hora, né? É questão de tratamento para cada um realmente. Então conta pra gente o que você já fez como tratamento. E assim, Má, fica à vontade para deixar bem aberto, para entrar num tema, contar um pouco sobre sua diabetes, sobre sua experiência. Acho que é para isso que a gente tá aqui, para poder compartilhar aí a sua história. Fica à vontade. Legal, então eu vou voltar lá para o meu diagnóstico, né? Porque eu tava lá com pré-diabetes, então na verdade, eu comecei com Lantus, tá? Então eu tava com pré-diabetes, aquela lua de mel ali, comecei aplicando Lantus com caneta, 3 unidades. Ai, que saudade, Rafa, 3 unidades. Era isso que eu aplicava, uma vez por dia. Então eu comecei gradativamente, literalmente, né? Então 3 unidades, uma vez por dia e tal. E aí a coisa foi complicando. E aí eu comecei a usar a insulina não só lenta, né? A Lantus, mas também a rápida. De 3 unidades eu cheguei aí a usar 54 unidades de Lantus. Então foi uma evolução de 3 para 54, mais a insulina rápida, né? Sempre que eu me alimentava. Minha primeira forma de controlar a quantidade de insulina
foi aprender a fazer contagem de carboidrato. Então, assim que eu comecei a usar a insulina rápida, eu já busquei uma ajuda de nutricionista. Mas, assim, basicamente, assim que eu descobri a diabetes, eu fui estudar. Eu sempre fui uma pessoa muito interessada. Então, eu falei, bom, se eu tenho esse negócio, não adianta eu não saber. Então, eu sempre fui muito atrás. Então, eu pesquisava bastante. Também busquei ajuda de uma nutricionista para me ensinar, de fato, a contagem. Mas eu comecei a debulhar, assim, internet, ir atrás, enfim. É engraçado que hoje, né, com as redes sociais, a gente conhece um monte de gente, dá para trocar muito mais. Mas naquela época não era assim. A primeira pessoa que eu descobri próxima, assim, que tinha diabetes, era uma colega da faculdade. Isso já depois de uns 2 anos de diagnóstico. Então, você imagina, 2 anos solitários. 2 anos que eu não conhecia ninguém literalmente. Era só leitura, estudo e consulta médica. Então, a minha médica na época, que foi a que me deu o diagnóstico, ela era muito mais focada em diabetes tipo 2. Então, ela tinha aquele tratamento mais assim, 2 mais 2 são 4, sabe? Você aplica tanto que é isso. E aí eu comecei a questioná-la, porque eu comecei a estudar, ler, me conhecer também, né? Porque cada diabético quem convive 24 horas com a sua diabetes, né? Diga-se de passagem. Então eu comecei a entender mais sobre os meus mecanismos também. E aí eu ia para consulta e falava assim, não, mas eu acho que tem que baixar a lenta, eu acho que tem que mudar a relação insulina-carboidrato. Enfim, começava a questionar e falar minha opinião. E ela era meio contra, assim, não, tem que ser assim. Eu falava, não, mas eu acho que é isso, pelo que eu li. Resumindo, comecei a fazer um pouquinho de experiências, né? E aí, gente, não tô dizendo que é certo, que é errado, é como o Rafa falou. Cada um faz do teu jeito aí. Segue a orientação e tal, mas assim, não tava funcionando pra mim com essa médica. Fiz ali uma experiência ou outra, o negócio funcionou. Falei, não, vou trocar de médico, né? Não tá fazendo sentido. Aí eu troquei de médico, fui para um médico que era muito bom. Não que ela não fosse boa, mas eu acho que o foco dela realmente era aquela coisa mais diabético tipo 2, não usava tanto insulina, então era mais aquela coisa de toma 2 comprimidos e tá tudo bem. E aí esse médico não, eu sentei lá e eu comecei a falar e ele me escutava, ele queria saber o que eu achava, né? Não só via o exame, já dava ali uma solução pronta. Eu segui com uma log e Lantus, né? Caneta, seringa, enfim, tanto faz, era o que tinha. Até 2012, quando eu descobri a bomba de insulina. Descobri pesquisando, estudando. Falei, não, eu quero colocar esse negócio, deixa eu entender. Aí eu fui descobrir que, na verdade, era super possível, né? Falei, caraca, não é um negócio assim surreal. Dá pra pôr, dá pra entrar na justiça, dá pra conseguir, enfim. Vou querer ir atrás disso. Conversei com o meu médico, ele não tinha nenhum paciente com bomba de insulina. Mas ele falou, não, eu topo, você vai ser minha primeira paciente. Tamo junto. Então ele era muito parceiro. Falei, não, beleza. Fui atrás de tudo, então entrei em contato com a empresa, né? Pra entender como é que funcionava. Naquela época existia teste da bomba, hoje em dia, pelo que eu sei, aí não tem mais teste, né? Ou você compra valendo ou não tem. Então eu testei a bomba por 1 mês, me adaptei super e falei, cara, legal, é isso. E aí, desde janeiro de 2013, eu comecei a minha insulinoterapia com bomba de insulina. Então, eu não uso mais a insulina lenta, uso somente a Humalog, sigo com uma log, que faz o papel tanto da basal, né, da lenta, né, digamos assim, e da rápida. E aí, fiquei com a bomba, já tive alguns perrengues também com a bomba, acho que é válido também contar. Então, eu já troquei de bomba 2 vezes, minha bomba já quebrou 2 vezes. 2? Tô até pensando aqui se foram 2 ou 3, porque foram, acho que 2 ou 3, até tô aqui meio que pensando. E é desesperador. Se tem uma palavra para isso, é desespero. Você fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E a primeira vez que eu fiquei sem bomba, eu demorei para perceber que o meu catéter estava entupido, enfim. A bomba tinha parado, o catéter tinha entupido, a bomba parou, enfim. E aí eu fiquei em cetoacidose. E aí eu falei, cara, e agora? A bomba parou. Tô em cetoacidose, o que eu faço, né? Ferrou. Então eu peguei um trauma daquilo. A segunda vez que quebrou, eu falei, meu Deus, agora eu vou entrar em cetoacidose. Já fiquei desesperada. Mas eu falei, gente... Uma perguntinha. Como que você descobriu que entrou em cetoacidose? Comecei a passar mal, Rafa.
comecei a vomitar, comecei a ter calafrio, comecei a me sentir fraca. E aí eu falei, meu, tem algo de muito errado. Será que eu comi alguma coisa? Tal? Só que a glicemia também estava ruim. Então associei uma coisa com a outra e falei, meu, vou pro hospital. Né? Vou pro hospital e realmente eu estava muito desidratada. Eu lembro que nessa ocasião tinham vários médicos e enfermeiros tentando pegar minha veia ao mesmo tempo, porque eu precisava muito de um soro, eles precisavam também fazer a coleta de exames, né, para ver o que estava acontecendo, e eles não conseguiam, então eles tentaram até no pé, sabe, pegar veia e não dava, porque quando você tá desidratado, você fica com as veias bem escondidas, né, e minha veia também já, digo que foi depois da diabetes também, não sei se diabéticos aí comentem, é real isso, né, a veia fica mais difícil depois que a gente vira diabético, eu tive essa sensação, não sei você, Rafa, você tem facilidade? Eu, pelo contrário, eu sempre tive uma veia bem exposta no braço. Eu tenho muita facilidade. Eu, quando vou tirar sangue, sério mesmo, a enfermeira olha e fala, ai, que beleza. Fala, eu já fico até feliz, falo de fica assim. Eu era assim, e depois da diabetes o negócio ficou fundo, fino, enfim. Mas ok, eu sei que aí pegaram minha jugular nessa ocasião, tiveram que pegar jugular por conta da desidratação, então foi bem complicado. Isso, acho que cada coisinha que acontece no nosso tratamento, né, na nossa vida diabética, né, digamos assim, faz com que a gente crie aí algumas resistências, alguns traumas, né, então eu fiquei traumatizada nessa ocasião. É igual quando eu já ouvi vários diabéticos contando de situações de hipoglicemia severa, né, você fala, puta, a pessoa nem dorme mais bem. Eu nunca tive, eu sempre acordei, nunca tive uma hipoglicemia sintomática, enfim. Mas quando você escuta essas histórias, você vê que isso mexe com a nossa vida diabética, né? E não só com a nossa vida diabética, mas com a nossa vida, né? Porque é tudo a mesma coisa. Então, eu passei por essas trocas aí de bomba, mas sempre segui fazendo o meu tratamento com insulina e ponta de dedo. Então, o meu monitoramento sempre foi ponta de dedo. Até que eu descobri que existia o monitoramento contínuo de glicose. E na época que eu coloquei a bomba, né, que foi quando eu descobri isso, era tudo muito caro. E eu não tinha entrado ainda com processo e tal. Falei, cara, não vai dar para usar. Eu até testei o sensor da minha bomba, né, que se conecta aí com a minha bomba. Eu achei bem desconfortável. Na época o catéter ele era super grosso, machucava, não era legal. Eu falei, não, tá tudo bem, vou ficar aí na ponta de dedo, deixa quieto isso. E meio que, sabe assim, coloquei na caixinha do esquecimento e vida que segue, fui vivendo. E aí, nesse movimento todo que eu comentei de internações de vez em quando, né, o pescotapa da vida. Aí eu falei, meu, para com esse negócio de pescotapa, cansei. O que dá pra eu fazer pra melhorar, de fato, né, o meu tratamento, além de me olhar, né? Aí eu falei, não, preciso começar a monitorar. E aí eu falei, bom, vou monitorar com... Aí eu mudei de médico, na verdade. Porque eu basicamente não estava mais indo tanto ao médico, ia mais para fazer os exames. A programação da bomba eu mesmo acabava ajustando. Então, mulher tem a questão lá do ciclo menstrual, que impacta. Então, eu mesmo mudava lá minha programação e vida que segue, tava tudo bem. Minha glicada sempre girou em torno, tá, Rafa? Assim, eu já tive glicada de 12 pontos, sei lá o quê. Mas assim, durante esse período onde eu achava que eu estava bem, né? Eu achava que estava tudo bem. A minha glicada sempre ficava ali entre 7, 8 ponto um pouquinho. Eu falava, tá tudo bem, não tá uma coisa absurda, tá a vida que segue. E aí eu falei, não, quero me cuidar, quero mudar de vida, descobri que existiam tratamentos diferentes, enfim, mudei de médico. E esse médico, que é o meu médico atual, que é o Dr. Rodrigo Bomeni, ele é um médico que é muito humano. Se esse é o nosso tema aqui, é uma boa pessoa para citar, tá? Eu cheguei lá, sentei e a primeira coisa que ele me falou foi: como é que eu posso te ajudar? Aí eu falei, bom, não sei. Sabe quando... Tipo o que eu fiz aqui agora. Eu parei uns segundos assim e falei, não sei, assim... Não esperava essa pergunta, sabe, assim, dessa forma. Fazia tanto tempo que eu não ia ao médico, assim, pra realmente uma primeira pergunta. Eu virei e falei assim, sabe de uma coisa? Eu tô num momento da minha vida de fazer uma transição forte.
onde eu sempre fui a Xantô profissional, a Xantô que entrega tudo, que ajuda todo mundo e tal, e eu deixei de lado a Xantô pessoa, a Xantô essência, quem eu sou. Foi a primeira pergunta que você me fez hoje. E aí eu falei para ele assim, isso não tá mais me servindo. Me serviu até aqui, me fez chegar onde chegou, onde eu cheguei, né? Mas não me serve mais. Então eu tô aqui para buscar uma ajuda para esse momento de transição. Isso tem muito a ver com a minha diabetes. Então aí que eu falei para ele que eu era diabética, e aí ele começou a conversar comigo. Ele pegou um papel, começou a me anotar algumas coisas, nada sobre tratamento, ele não me perguntou nada nesse primeiro momento de como que tá tua glicada, enfim, ele só me falou, quando é que você foi diagnosticada, como que você se trata. Só que aí ele virou e falou assim pra mim, olha, legal isso que você tá me falando. Isso eu não esqueço e é o que fez eu criar lá o Insta que eu tenho hoje, enfim, é o que realmente movimentou essa minha mudança. Ele virou e falou assim, olha, tem uma coisa muito importante. Quando a gente fala não para alguma coisa, a gente tem que ter muito claro para que a gente está falando sim. Porque daí o não começa a fazer muito mais sentido. Então, muitas vezes, quando as pessoas elas não conseguem achar um controle da diabetes, ou elas não conseguem emagrecer, ele também trabalha bastante com a questão de emagrecimento, elas provavelmente elas não têm um sim tão claro. Né? Então, falando não para o açúcar, falando não para o carboidrato, né? Que no nosso caso a gente é intolerante praticamente, né? E praticamente não, a gente é intolerante, né? O açúcar, o carboidrato. Então, falar não para essas coisas, a gente tem que entender para que a gente está falando sim. Cara, aquilo fez muito sentido para mim, Rafa, muito. E eu virei e falei assim, cara, eu tô falando sim pro meu bem-estar, pra minha saúde, pra ter uma vida mais saudável, mais tranquila, pro meu longo prazo, né? Porque não dá pra pensar no diabetes só em curto prazo, né? Puta, eu vou comer aqui o super brigadeiro, aplicar um monte de insulina e tudo bem. Tudo bem, mais ou menos, né? Não tô falando pra ninguém comer, não tô sendo aqui a pessoa também que vou falar, gente, não comam carboidrato, né? Não é isso, mas, cara, é ter consciência, até pra falar sim pro brigadeiro. Se eu falar sim pro brigadeiro, eu tô falando não pra quê? Provavelmente com uma hiperglicemia. E se eu tiver ok com isso, beleza, mas seja consciente. Esse é o ponto. E aí, a partir daí, eu virei e falei assim, cara, é isso. E aí ele virou e falou assim, então, minha sugestão é, coloque o Libre, né? E depois a gente conversa. No dia seguinte, eu fui à farmácia, comprei o Libre, né? Isso foi em agosto do ano passado, não, julho, na verdade, finalzinho de julho. Comprei o Libre, então em agosto foi meu primeiro mês de Libre. E a partir dali eu falei, não, eu quero muito mais do que só a bomba. E aí eu virei e falei, gente, eu era aquela pessoa que foi a primeira paciente do meu médico a colocar bomba. E eu fiz uma imersão de eu preciso trabalhar, eu preciso, né, focar em outras coisas. E aí eu falei, gente, eu tô muito desatualizada. Já tem um monte de coisa aí, para tudo, você precisa voltar a estudar, você precisa voltar a se olhar e tal. E aí que eu fui ler de novo, né? Porque meio que, sabe quando você para os estudos por um tempo? Foi assim que eu me senti. Aí eu falei, não, deixa eu estudar. E aí eu fui descobrir que tinha pâncreas artificial, Android APS e tal. Eu falei, não, aí eu já coloquei o Libre, comprei o Miau Miau, comprei o Really Link para poder fazer a instalação do pâncreas. Então, meu momento agora uso bomba, faço ponta de dedo e acabei de fazer a instalação do Android APS no meu celular e tô partindo aí para as configurações. Então, evolui bastante em um ano. Tudo que eu deixei de lado aí durante esse tempo, em um ano eu evoluí. Poxa, que legal, meu. Eu, nesse último episódio agora com o Everton, ele até me fez um convite, né, para que eu entre no grupo de, como que ele falou? Pessoas que tomam insulina lá, enfim. Existe uma galera que usa o API, né, só que são pessoas que não usam bomba, que fazem isso na caneta. Ele fala, com isso você ajuda a predição, né, do API a tá cada vez mais correta. Né? Ele falou, tá cada vez mais correta. Ele falou, então, cara, tá convidadíssimo. Eu ainda não parei para me dedicar nisso. Eu comecei a ler, mas aí eu falei, não é assim, não vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer bem feito.
Então tá até anotado esse final de semana aqui, eu vou fazer uma imersão legal nisso para poder realmente entender até onde que pode ser bom, até porque eu já consigo hoje, 27 anos, você já mata o que você precisa tomar, o que você... Mas, nossa, quando eu comecei a usar o Libre, e ainda quando eu comecei a usar o Miau Miau, a hora que eu olhei para aquilo, eu falei, meu Deus, o que eu tava fazendo comigo? Sabe? O que realmente eu tava fazendo comigo, né? E eu tive uma hipo severa na vida, onde eu fui viajar e eu dormi, acordei dentro de um carro com um copo de água com açúcar na mão. Assim, acordei, olhei para um lado, para o outro, falei, o que aconteceu? Todo mundo chorando. Você tá bem? Você acordou? Falei, o que aconteceu? Aí foram me contar que eu acordei gritando, caí no chão, comecei a convulsionar. Aí ficava querendo ter ânsia de vômito, aí me levaram até a privada, eu vomitei um pouco. Depois eu tive outro, tipo, quase um comecinho de convulsão, acabei mordendo a língua. Então aí imagina, sai um monte de sangue, aí você vê lá a pessoa convulsionando, cheio de sangue, acha que então foi aquele desespero total. Isso fazem, sei lá, eu tinha meus 17, 18, 19 anos no máximo. E foi o único episódio, tá? Mas foi um episódio que eu tava na praia, foi um episódio onde eu ingeri bebida alcoólica, eu não me alimentei, eu lembro que eu comia um macarrão, era questão de 7, 8 horas da noite, saí, bebi a noite inteira, voltei 3, 4 horas da manhã, e esse episódio aconteceu 1 hora da tarde. Então, das 4 da manhã a 1 da tarde, eu não tomei mais nada, eu era um cara que me tratava só com NPH, e eu não tomava nem insulina rápida, era raras as vezes. Então, assim, eu causei aquilo, né? Na real, eu causei. Eu dei uma sorte de voltar, né? Me deram bastante água com açúcar, colocava água na minha boca, eu não bebia, eu cuspia toda a água, mas acho que a gengiva absorveu um pouco, e aí eu consegui voltar, e assim, eu lembro até hoje da sensação de eu acordando assim, com um copo na mão e olhando e falando, o que aconteceu? E todo mundo em choque, assim, tipo, como que aconteceu, cara? Aí eu colocar a mão na boca e falar, nossa, minha boca, eu quase arranquei um pedaço da minha língua, mordendo a língua, e assim, imagina se eu tivesse sozinho, imagina se eu tivesse numa outra ocasião. Então, eu trabalhei sozinho, né, viajando o Brasil todo, dormi em muitos hotéis sozinho, durante 4 anos da minha vida, 3 hotéis por semana, né, trabalhei com eventos, então viajei bastante. E, pô, imagina se desse um BO desse sozinho, né? Tipo, ia virar história, né? Tipo, no evento iam falar, pô, contratamos o cara não veio. Aí iam ligar na minha empresa ia tentar ligar no hotel, até alguém... Já era, né? Isso ia ser de tarde. Já era. E isso traz traumas, né? Isso traz, Sim. Com certeza, eu imagino que durante, não sei hoje como que você lida com isso, mas eu imagino que durante um bom tempo pós, né, esses episódios aí, você teve algumas dificuldades por conta disso. Talvez de viajar até sozinho, de dormir sozinho, de, enfim, ficar sem medir ou medir muito mais. Com certeza, né? A tendência é essa. Eu acho que o que mais despertou em mim daquela época pra frente foi uma necessidade compulsória de comer com hipo. Comer, assim, eu cheguei num nível, isso há poucos anos atrás, tá? Eu costumava, olha que louco, isso eu fiz muitas vezes. Eu costumava ter uma hipo, descer na cozinha, comer um pacote inteiro de bolacha recheada, aí eu subia e eu tomava 8 unidades de insulina ultra rápida, com uma hipo. Eu tinha uma hipo, descia, comia o pacote de bolacha, já subia melhor, porque, depois da 5ª, 6ª bolacha, com um copão de leite, aquilo sua diabetes já tá lá em cima. Eu comia o pacote inteiro. Aí eu subia, tomava uns 8 de insulina, dormia, aí eu acordava de manhã não tinha digerido aquilo direito, eu tinha comido de madrugada e não tinha escovado os dentes. Aí já, imagina, comer bolacha recheada, um pacote com leite de madrugada, intestino no outro dia tava lascado, aí era o estômago zoado, indisposição, e aí eu passava o dia inteiro indisposto. E aí, imagina isso para um diabético que faz isso constantemente. Então acaba com o cara, né? Não, acaba e é engraçado que você faz essa leitura hoje, mas eu imagino que naquela época aquilo fazia muito sentido. Normal.
normal. Então, olhar de fora, né? Porque agora é como se você estivesse olhando de fora, né? Parece que você tá contando a história de outra pessoa, né? Você fala, descia, subia, enfim. E acho que tomar consciência é o mais legal. Que aí você vira e fala assim, cara, agora eu abro mão desse pacote de bolacha, eu abro mão desse copo de leite, eu entendo e me respeito muito mais. Por quê? Porque a consequência é essa, porque eu vou ter um dia de disposição muito melhor, porque eu não vou fazer mal para os meus dentes, né? Porque eu não escovava o dente, enfim. Então, N motivos aí para você se cuidar. Então, acho que foi esse movimento que fez com que hoje eu faço low carb, né? Então, para muita gente, as pessoas olham assim e falam, cara, como é que você vive? Né? Do que se alimenta, né? Como você vive? Você não come macarrão? Cara, não como. Você não come arroz? Não como. Cara, como assim? Você não... Gente, sério, como tudo na vida, tudo é uma questão de costume. E eu não tô dizendo que eu não vou comer pro resto da minha vida. Então, às vezes, eu vou lá e como até o arroz do sushi, que é pior ainda que tem açúcar, entendeu? Então, assim, não é eu acho que você tem que... Não precisa ser radical, mas no meu dia a dia, não vou comer por quê? Aí tem o porquê, que aí que faz sentido. Eu falo não pro açúcar, eu falo não pro carboidrato, por quê? Porque, cara, é um desgaste que eu evito, porque se eu como, eu tenho que pensar quanto que eu vou aplicar. E aí, se eu vou aplicar, eu posso errar. Por quê? Porque eu posso estar mais nervosa naquele dia, porque eu posso estar no meu período menstrual, porque eu posso XPTO. Então, assim, gente, a minha vida, ela ficou muito mais leve depois que eu fiz esse tipo de escolha. Então, fazer exercício diariamente, que pra mim era um caos, né? Porque eu falava, eu não vou fazer exercício não. Mas por que, Chantou, que você não faz exercício? Porque me dá hipoglicemia, entendeu? Então é uma dor de cabeça, cada exercício me dá hipo, então eu prefiro não fazer. Era uma desculpa, né, na verdade, né, Rafa? Tipo isso. Porque depois que eu comecei a me entender, a cuidar melhor, eu falei, cara, dá pra fazer exercício todo dia sim, aliás, até é bom. Dá sim pra fazer low carb, comer super bem e ter uma vida saudável, entende? Então, assim, esse tipo de escolha que eu fiz há mais ou menos um ano, fez com que eu tivesse uma leveza muito maior no meu dia a dia, não só na diabetes, porque a diabetes faz parte do nosso dia a dia, então hoje eu tenho uma vida muito mais leve, essa é a palavra, leveza, e aí como consequência eu tenho um controle muito melhor, então eu saí daquela glicada que eu te falei, que girava ali entre 7, minha glicada mais baixa foi 7 na vida, 7, 8,5, até no máximo ali 8,3 e tal, para 6,4. Aí eu falei, caraca, 6,4, nunca tive um valor abaixo de 7. E aí você se desafia, você fala, não, cara, tá sendo leve, eu vou melhorar, tal. E a última glicada, 5,9. Porra, eu não tenho nem o que falar, assim, eu não tenho como descrever a minha alegria em ver esse resultado. Isso tem a ver com psicologia também. E aí eu falo da psicologia que eu comentei lá, da psicologia cognitivo-comportamental, que nada mais é do que aquela psicologia, eu sempre brinco, eu falo, sabe a Super Nani da televisão? Que fala pra criança o que tem que fazer e dá o reforço positivo, negativo? Ou o que as pessoas fazem com o cachorro? Fez bonitinho xixi no jornal, na fraldinha, dá um biscoitinho? É a mesma coisa. Eu vou lá, eu faço algo que no início era super difícil, porque eu amo doce, amo. Minha mãe fala que eu comia açúcar do açucareiro, tá? Quando eu era pequena. Sempre gostei de doce, nesse nível. Então, pra mim, foi fácil? Chantou, foi fácil? Não, cara, não foi fácil. A coisa mais difícil pra mim, quando eu descobri o diabetes, foi tirar o açúcar da minha vida. O mais difícil. Eu sempre comi salada, sempre comi legume, verdura, isso não foi difícil. Agora, tirar o açúcar foi muito difícil. Então, fazer esse movimento, pra mim, foi puxado, só que ver esse resultado foi um reforço tão positivo, mas tão positivo, que, cara, eu olho às vezes as coisas e falo, não vou comer não, porque, sério, uma dor de cabeça, vou ter que ficar medindo, ficar controlando e tal. Falei, não, entendeu? Então, por mais que tenha tecnologia, que agora o negócio lá apita quando eu tô dormindo, me acorda se eu estiver indo pra hiper, não quero acordar, entendeu? Eu quero dormir, eu quero ter uma noite tranquila de sono. Então, isso traz leveza, né? Então, são escolhas. Liberdade, né? Acho que ter liberdade Isso através aí. das suas escolhas é muito louco. E assim, ó, eu até anotei aqui, essa frase eu vou levar para sempre.
Porque eu já aplicava ela na minha vida, mas não dessa forma tão simples. Então você tornou simples, você conseguiu colocar numa frase algo que eu sempre trouxe de uma forma muito mais complexa. Então, é que eu transcrevi, tá? Então, quando sim é claro, o não fica mais fácil. Total. E é só isso, né? Assim, só isso a gente até diminui isso. É tudo isso. É tudo isso de uma forma simples. É tudo isso. Eu vou falar não para esse macarrão, né? Porque eu sei o que eu tô ganhando com isso. Quando você encontra, isso é comportamental. Quando você encontra o sim, o que você tá ganhando? O não faz sentido, o não fica mais fácil. E só vai ficar mais fácil se fizer sentido. Só vai fazer sentido se ficar mais fácil, porque ninguém gosta de coisa difícil. Agora, para ficar fácil, você tem que ter aqui um reforçamento, né? Um reforçador. Então, o seu sim tem que ser algo que vale a pena. Então, assim, ver uma glicada de 5,9, e mais do que isso, porque a glicada é só um exame, né, gente? A glicada até, a gente sabe muito bem, né, que se você tem muita hipo, a tua glicada vai estar num nível ali médio, né? Tipo, ok. O legal é você ter uma glicada boa, sabendo que é uma glicada real, é uma glicada que corresponde a um controle estável, né? Não é aquela glicada montanha-russa que na média tá bom. Então, isso para mim foi um reforçamento, assim, tipo, incrível. E mais do que isso, meu dia a dia. É leveza. Cara, é leveza. Eu consigo ter um dia tranquilo. Eu não preciso ficar, sabe, nessa dor de cabeça de, igual você falou, desce a escada, come um pacote de bolacha. Aí eu falo, puta, comi mais do que deveria, agora deixa eu aplicar insulina. Puta, agora apliquei muito de hipo. Aí quando você vê, você tá na montanha-russa, né? Montanha-russa do diabetes. Quem nunca? Quem nunca? E é péssimo, né? Hein? Quem nunca que está nos ouvindo aqui que atira a primeira pedra, né? Quem nunca saiu de uma hipo para uma hiper? Porque da hiper voltou pra hipo, né? E foi pra hiper de novo. Aí, putz. Exatamente. Eu comecei a... Eu não tô falando que eu não tenho, gente, hipo, que eu não tenho hiper. Tenho sim. Mas assim, por exemplo, esse exemplo aí de acordei de madrugada com uma hipo, né? O que eu faço? Eu deixo um sachêzinho de... não, né? Deixo alguns sachêzinhos ali de açúcar na cabeceira. Eu nem levanto para ir para a cozinha. Porque se eu for para a cozinha, eu corro esse risco. Por quê? Porque é aquela fome, é um negócio que, assim, é sobrevivência, né? Fala sério. A sensação de hipo é assim, eu vou morrer. Então, você começa a querer comer a geladeira inteira. Então, o que eu faço? Deixo ali o sachêzinho, acordei. Já sei que tem que comer, dependendo do valor, você tem que saber. Isso é pessoal, né? Um pacote, 2, 3, enfim, 6, não importa, né? Mas, assim, tá ali. Não vou levantar da cama, porque senão eu vou pra montanha-russa, eu saio daí pra hiper. Então, é você também se ajudar, né? E não se sabotar. Porque o tratamento tem muita sabotagem. Então, o fato é não se sabotar. Pô, esse do sachê de açúcar é legal, hein? Até porque o açúcar dissolve na boca e é absorvido mais rápido. Eu gosto da balinha de goma. Então, pra mim, 3 balinhas de goma, matou a pau. Eu já compro balinha de goma de caixa. Eu vou na casa de doce. Imagina um diabético entrando na casa de doce, né? Eu já bala de goma, 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 bala de goma. Sim. Vai no caixa, bala de goma, pá, cobra logo. Eu já vou até com o dinheiro trocado, sabe? Jogo o dinheiro no caixa e vou embora. É só bala de goma. Não, mentira, eu sempre pego um chocolatinho, alguma coisa, né? Não tem jeito, né? A gente é diabético, tá? A gente é ser humano, a gente só é diabético. Faz parte. Né? Exceções fazem parte, entendeu? Você tem que ter prazer. Só que o mais legal é você encontrar prazer em algo que te faz bem. Então, eu consegui encontrar prazer em fazer a low carb. Então, hoje, eu sempre gostei de comer salada, de comer proteína, enfim, mas assim, eu comecei a achar prazer em fazer isso. Então, hoje, o prazer não é só em comer um chocolate normal, eu consegui achar prazer em fazer, por exemplo, uma receitinha low carb de um doce, entendeu? Então, eu achei outros prazeres, né? Eu não preciso mais sabotar aí. A minha irmã que brinca, ela fala, você sabotava hipo só pra comer o pudim lá da mamãe. Aí eu parava, não, imagina, eu não fazia isso. Aí depois eu parei e falei, não, vamos ser sincera comigo mesma. Eu fazia assim, sabe, assim, fazia. Eu olhava aquele pudim e falava, que delícia, vai pegar mal, né, eu ficar comendo pudim, eu não vou me sentir bem. Então, assim, deixa eu aplicar um pouquinho mais aqui de insulina no almoço, vai rolar uma hipozinha, aí eu já uso de desculpinha pra comer o pudinzinho, sabe assim? Aquela coisinha que todo mundo também que atira a primeira pedra, que nunca fez. Sabe aquela coisa de se enganar? Eu falei, não, para de se enganar, Marcelo. Para de se enganar, vamos ser o que é, entendeu? Vida real,
quero comer? Beleza, vou comer, mas eu vou comer com consciência, vou contar o carboidrato e vou aplicar. Para com esse negócio de ficar inventando hipo, porque não faz sentido. Você tá mentindo pra você mesma, tá louca? Exatamente, né? A gente fica, eu vou tentar, e assim, até uma dica pra você. Você que fala muito que vai tentar, parabéns, você já conseguiu, você já tá tentando. Então, para de falar vou tentar, fala eu vou conseguir, sabe? Perfeito. Não vem naquela, às vezes a gente vem com uma ideia assim, ó. Ai, meu Deus, se eu chegar na mesa de doce, vou numa festa. Se eu chegar na mesa de doce, eu vou comer tudo. Ai, que eu não posso. Meu, se você chegar na mesa de doce, o que você vai fazer? Você vai comer tudo. Você já falou, já se afirmou aquilo. Então, costuma falar assim, ó. Eu vou comer 4 docinhos. E durante a festa toda. Então, você pode chegar e vai falar, 4, comi 1, agora são 3. E eu vou segurar. Pô, vou embora daqui 1 hora, daqui 15 minutos eu vou comer outro docinho. Parece idiotice, mas faz muito sentido. Muito sentido. Então, quando você já sabe o que vai acontecer, você já se prepara. Agora, se você vai pensando, ai meu Deus, se tiver muito doce eu vou comer de tudo. Ai que hoje eu vou ter uma hiper. Ai que... a hora que você chegar lá, seu cérebro vai falar, aí ó, tá na hora, vai arrebenta que você já sabe o que vai acontecer, né? E aí você vai e faz acontecer. E aí faz com gosto, né? Fala, eu já sabia mesmo que isso ia acontecer, vou comer de tudo. Aí você se sabota, meu. Se sabota, né? A mente comanda o corpo, né? E a questão da comunicação, seja ela verbal ou não verbal, né? Porque a comunicação, a gente com a gente mesmo tá na cabeça também, né? Às vezes ela não é verbal, é só no pensamento, ela comanda o corpo. Então, muitas vezes... E a diabetes, ela é uma doença psicossomática, né? Então, por isso até que eu reforcei a questão da terapia, né? E reforço também que não é só uma questão de terapia, é uma questão da gente se aceitar. É a questão da gente entender os nossos limites, é a questão da gente se conhecer. A terapia é uma forma da gente acelerar esse processo, de ter uma ajuda profissional para esse processo. Mas se você não tá afim de fazer terapia, tudo bem. Mas pelo menos assim, ache momentos para se enxergar, para se entender, para saber que se você se expõe a determinada situação, você vai se estressar e isso vai impactar a sua glicemia. Então, assim, evita esse tipo de situação, né? Se você sabe que fazer tal coisa vai te deixar irritado e que você já percebeu que quando você se expõe a isso, a sua glicemia sobe, cara, evita. Então, assim, se conheça, né? Eu acho que não é só o profissional, né? É a mesma coisa que no médico. Você vai no médico, o médico ele vai te ver a cada 3 meses, sei lá, né? A depender. Não é ele o principal agente de mudança, o principal agente de controle da sua diabetes. É você. Então, assim, estude, busque rede de apoio, converse com outras pessoas, escute podcast, entre no Instagram de outras pessoas, converse, troque. Mais do que isso, se conheça. Se conheça. Porque na troca, até para trocar, você tem que se conhecer. O que você vai falar numa troca? Você não vai ter conteúdo? Então, você precisa se conhecer. Né, para você chegar no médico, quando você for lá na tua consulta a cada 3 meses, você poder virar e falar assim, olha, eu acho que tem que fazer isso, isso e isso, tal. Por quê? Porque você está se olhando, você está se enxergando. Depois que você começa a fazer isso, as coisas, a tendência é que as coisas elas se encaixem melhor, elas funcionem melhor. E aí não é coincidência. Não é coincidência, né? É realmente uma dedicação, é um retorno. Resultado, né? Dedicação. Exatamente. É resultado. Xantô, foi incrível. Enfim, aqui a gente vai embora, né? Você viu que a gente vai ter que gravar alguns outros aqui. Acho que teria muitos assuntos aqui pra gente bater um papo. Mas, putz, bem legal, bem legal a gente se conectar aqui. Pessoal, espero que vocês tenham entendido que aqui a nossa ideia né, de certa forma, inspirar vocês, mostrar que é possível. E qualquer mudança é mudança. Qualquer coisa é um início. Então, inicie, comece, procure, se intere e conte com a gente. Às vezes, quer uma opinião aí, ó, vamos bater um papo, né? Chama eu, chama a Xantô, a gente está à disposição para poder tentar ajudar da forma que for possível. E procure o médico que queira estar com você, né? Que te ache também. Eu sei que pro médico você é um número, claro, né? Você é um número, são pacientes, ele trata de pacientes. Mas você tem que ser um número especial lá para ele. Ele tem que saber que quando você entra lá, você é o número 46. Pelo menos isso. Pelo menos isso. E quando você entra lá, ele fala, deixa eu pegar o seu prontuário. E quando eu lembro de você, você fala, pô, mas como você não lembra de mim, cara?
Claro, o médico vai... Talvez ele não lembre de você, mas talvez depois da terceira ou quarta consulta, você viu que o cara não lembra de você ainda, você fala, não, esse cara aqui, ele tá tratando pacientes como número, não tô generalizando de forma alguma, mas procure alguém que tenha interesse em te tratar. Essa pergunta que fizeram pra Chantou é incrível. Como que você tá? Como que vai a sua vida? Tipo, sabe? Geralmente, quando você entra no médico, o cara olha pra sua cara e ele pergunta: por que você tá aqui? Qual que é o problema? O que você tá sentindo, né? Essa pergunta é muito forte, né? O que você tá sentindo? Aí você fala, primeiro, uma falta de empatia, né? Mas tá falando mas fisicamente eu sou diabético e tô procurando um médico que queira me acompanhar. Mas muito obrigado, eu já vi que o senhor tá ocupado. Qual que é o nome do próximo paciente pra gente já agilizar aqui, né? Valeu, obrigado. Real é a vontade que dá pra fazer essa, né? Então, Chantou, muito obrigado por compartilhar isso com a gente. Eu tenho certeza que vai inspirar aí uma galera a, de certa forma, tá melhorando, né? Tá procurando aí melhorar, acho que melhorar, se conectar e entender qual é o seu sim, para que o não fique cada vez mais claro. Então deixa pra galera aí o seu meio de contato, como que a gente pode te achar. Acho que o Instagram hoje em dia é o que mais faz sentido, né? E fica à vontade aí para deixar uma mensagem pra galera. Legal, então criei aí há 3 meses, então é super recente, criei um Instagram para poder me conectar com outras pessoas, poder, eu digo que inspirar outras pessoas, então lá eu divido um pouquinho do meu dia a dia, da minha alimentação low carb, dos exercícios, falo um pouquinho sobre essa questão da influência do comportamento no controle do diabetes, então para me encontrar lá é Diário de Diabetes. Contem muito comigo, se quiserem bater papo, ajuda, dúvida, tô lá para isso. A minha intenção é realmente ajudar, mas eu tenho percebido que ajudando, eu tenho me ajudado muito. Então, quem mais ganha nisso tudo sou eu. E acho que se eu puder deixar aqui uma mensagem é que o diabetes, ele é uma doença muito relacionada a comportamento humano, tem uma influência muito grande do emocional, então parar, se olhar, acho que vai muito de encontro com tudo que a gente falou, faz com que a gente tenha um controle melhor da doença, né? Então acho que a gente se aceite mesmo como diabético, né? Que a gente passe a ressignificar, então busquem a ressignificação, né, do diagnóstico de vocês, porque esse é um caminho aí que vai levar para um tratamento melhor, para uma aceitação melhor, então acho que é isso. Chantou, muito obrigado, tenho certeza que foi de grande valia aí para todo mundo. Esperamos vê-la novamente aqui em breve, certamente aí teremos outros assuntos aí para moer. Eu tenho vontade bastante de, num futuro breve, falar de assuntos que não tem nada a ver com diabetes. Ó, é o seguinte, tá proibido falar de diabetes, mas vai ser só diabético que vai participar. Eu quero só mostrar como o diabético pode pilotar foguete, pode ser presidente, pode ser... Esses dias eu tava vendo aí, tem, tipo, artistas incríveis. Eu não me recordo agora, eu posso estar falando uma besteira agora, mas se eu não me engano era uma artista do nível, assim, Mary Moore, Madonna, eu não lembro quem é exatamente desse nível, assim, desse nicho, que era diabético, né? Então, pô, se eu não me engano, eu não sei se é o Winona Ryder, eu não me recordo, eu tava vendo, assim, uma reportagem de alguns artistas extremamente famosos, né? Diabético, então o cara é diabético, a pessoa é diabética, tem um monte por aí. Uma vez eu fiz um teste de uma galera, assim, tinha umas 300 pessoas, eu perguntei, quem que é diabético aí? Uma galera levantou a mão ali no meio, sabe? Eu falei, caramba, então realmente tem uma representatividade, né? A ideia é que nós juntos consigamos alcançar novos níveis. E junto, eu tenho certeza que vale mais a pena. Então, galera, muito obrigado, até o próximo episódio. Fiquem com a diabetes boa. Valeu, galera. Fui! Tchau, gente. Valeu.